Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero explicar de uma forma bem simples o que é o terço, o que significa a oração do terço. Essa oração, devoção, digamos assim, teve origem há muitos anos atrás. Não se sabe assim muito bem datas muito específicas, né? Mas ao longo do tempo ela foi sofrendo várias modificações até chegar no formato que a gente conhece, que é o que a gente pratica hoje em dia. Mais ou menos, né, em 1472, mais ou menos, foi instituído, digamos assim, né, esse formato que é o que a gente pratica até hoje. Então, na verdade, antigamente era recitado os 150 salmos, que constam, né, no livro dos Salmos da Bíblia. E como muitas pessoas às vezes não tinham acesso às escrituras, ou muitas vezes não sabiam ler, ou até tinham dificuldade para decorar os 150 salmos, eles foram substituídos por 150 Pai Nossos, que é uma oração que, né, em geral, todas as pessoas sabem recitar, né? Então, eles alteraram, né, os 150 salmos para 150 Pai Nossos, que eram rezados através de pedrinhas que colocavam dentro de um saco, né? Um saquinho com pedrinhas, ou então nozinhos que eles faziam num cordão para ir fazendo a recitação. Então, o que é o terço? É bem o que diz. O terço é um terço de 150, que então seria 50, né? Que agora a gente reza 50 Ave Marias, intercaladas por Pai Nossos, né, e por outras jaculatórias ou antífonas que a gente diz, no caso, né, entre uma dezena e outra. Então, eu vou mostrar para vocês de uma forma bem simples e o que é mais ou menos, né, cada parte e o que vai significando, tá? Então, no início aqui, onde tenho a cruz, né, o formato do terço é sempre igual. O que muda só são as imagens, né, a cor, geralmente, né, mas é sempre a mesma coisa. Então, onde tem o Cristo aqui, o Jesus, né, a cruz, a gente faz o sinal da cruz e reza o creio em Deus Pai. O creio é o resumo da nossa fé, né, o resumo da vida de Cristo é a oração do creio. Então, a gente inicia com o creio, depois nessa próxima conta, a gente reza um Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, né? Que ele fala na Bíblia, no caso, como rezar o Pai Nosso. Depois, essas 3 contas, a gente reza a Ave Maria. A oração da Ave Maria, ela é a junção das palavras do anjo, quando fez o anúncio a Nossa Senhora, que ela seria a mãe do Salvador, né? Que ele fala, Ave Maria, né? Cheia de graça. O Senhor é contigo. Aí junta também a parte que é a prima dela, Isabel, disse para ela quando ela foi visitá-la, né? Que é, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A parte que diz Jesus e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Foi colocada muito depois pela igreja, né? Quando eles concluíram que sim, que a Nossa Senhora é a mãe de Deus Filho e que ela roga a Deus por nós, tá? A gente pede também que ela rogue, né? Principalmente no momento da nossa morte. Então, a gente reza 3 Ave Marias. Aqui nessa outra conta, a gente reza um Glória ao Pai, que é uma glorificação a Deus, né? Que se diz glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A medalhinha, né? Que faz a união
geralmente tem uma imagem de Nossa Senhora ou de algum santo, depende do que é o terço, né? Aqui no caso, a minha é uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Eu não sei se dá pra ver porque a minha câmera não é muito boa, mas é uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, tá? Na medalha, a gente reza no final uma Salve Rainha, que é uma oração específica, né, pedindo para Nossa Senhora interceder por nós. Aí nós temos as dezenas, né, que são conjuntos de 10 Ave Marias. Entre cada dezena, né, a gente reza um Pai Nosso e um Glória ao Pai, e a gente contempla um mistério. O que são os mistérios? É bem o que diz no nome, né? A vida de Jesus toda, ela realmente é um mistério, né? Como Nossa Senhora guardava tudo no seu coração, contemplava os mistérios da vida de Cristo, assim também a gente contempla durante a oração a vida inteira de Cristo, né? Antigamente, quando eles iniciaram as orações, né, do terço, como a gente conhece, eles introduziam antífonas, falavam, né, antífonas, que é uma introdução antes de tu falar um texto, partes do Evangelho. Chegou a ter 300 antífonas para serem repetidas, né, a escolha, digamos assim, antes de rezar cada dezena. Aí eles fizeram um resumo, né, pegaram 15, digamos assim, né, 15 partes da vida de Jesus, que foram repartidas em três conjuntos, no caso, né, de 5 mistérios, que seriam, primeiro, os mistérios gozosos, que é a parte, no caso, da anunciação do anjo até a apresentação, né, do menino Jesus no templo, é a parte da infância dele, digamos assim. Depois tem os mistérios dolorosos, que é quando Jesus é condenado até a morte dele na cruz, realmente, né? Depois, os mistérios gloriosos, que é quando, depois da ressurreição de Jesus. E aí, em 2002, o então Papa João Paulo II, ele colocou mais um mistério, que seria os mistérios da luz, que são, né, os mistérios luminosos, que no caso contemplam a parte onde Jesus anunciou o evangelho, que vai desde o batismo dele, o milagre que ele fez nas bodas de Caná, a transfiguração dele. Conta mais um pouco dessa vida da parte onde Jesus pregou o evangelho. Então, agora, então, na verdade, né, são 4 conjuntos de mistério, o que resultariam em 200 Ave Marias, né? Não seria mais um terço, seria um quarto, digamos assim. Mas como já era bem difundida essa devoção do terço, apesar de agora serem 200, né, um rosário completo, que eu já vou falar um pouquinho para vocês, a gente continua chamando de terço porque já é mais conhecido, né? Então, a gente contempla a vida de Jesus entre uma dezena ou outra, e aí separado por dias da semana, né? Na segunda e no sábado se reza os mistérios gozosos, na quinta-feira os luminosos, nas terças e sextas os dolorosos, e quartas e domingos os mistérios gloriosos, tá? Então, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês? Que apesar de ser uma devoção mariana, né, a Nossa Senhora, entre tantas, tantas aparições dela, uma das mais, né, que a gente diz assim, mais que são conhecidas, né, que é a da Nossa Senhora de Fátima, ela pede que a gente recite diariamente o terço. Então a Nossa Senhora, ela é a principal divulgadora, digamos assim, né, é a que pede para nós rezarmos o terço. Apesar de ser uma devoção mariana, ela é uma oração cristológica. Ela é totalmente voltada para a vida de Cristo, totalmente voltada para a gente meditar, né? Tudo que Cristo passou, o que Ele pede para a gente, né? A gente reza o Pai Nosso, a gente reza o Creio em Deus Pai, a gente reza o Glória ao Pai. Então tem tudo a ver com Cristo. Apesar, né, de ser a Nossa Senhora que pede e que divulga, ela é cristológica. Se nós formos ver, até o formato do terço é isso, né? Jesus, início e fim, começa em Jesus e termina em Jesus. Assim como toda a humanidade, tudo, né? A história do mundo iniciou com Jesus e termina com Jesus. Então, Jesus, o centro,
o que ele passou, a morte, a paixão, né, tudo que ele fez por nós, e a ressurreição dele, que a gente sabe, né, que ele não está mais na cruz, ele está ressuscitado. E esse é o principal motivo da nossa fé. Então, Jesus, início e fim, né? A Nossa Senhora faz, no caso, a ligação entre tudo, todos os mistérios, tudo o que aconteceu na vida de Jesus. Nossa Senhora é o elo, né, que liga tudo isso, e Nossa Senhora está entre Jesus e nós, digamos assim, né, e entre nós e Jesus. Ela é o meio, ó, é o meio, é através dela que a gente vai até Jesus. Ela é intercessora, ela intercede a Jesus. Ela já disse em uma vez que ela apareceu, né, que ela não é ela que alcança ela, no caso, ela não faz milagre nenhum. Quem faz os milagres é Deus. Ela apenas alcança esses milagres para nós. Ela intercede. É uma pessoa que pede a Deus por nós. Então, a Nossa Senhora faz o formato, ó, o formatinho, ela nos leva a Jesus. Ela é a intercessora, ó, entre Jesus e a humanidade, né? Então, tem tudo a ver com a vida de Cristo. Não é a gente não reza pra Nossa Senhora. Ela intercede por nós junto a Deus. E sempre deixando claro, né? A gente não reza pra eles. A gente reza com eles. É pra nós que a gente reza, né? Nossa Senhora, Jesus, Deus, eles não precisam de oração. Eles têm o poder sobre toda a humanidade, né? A gente reza por nós. A gente pede por nós. Então, a Nossa Senhora é a intercessora, é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. O rosário, então, como eu disse para vocês, né? O rosário seria, então, a oração de todos os mistérios, desses 4 conjuntos de mistérios, se tu rezar todos eles de uma vez, né? Que seriam 4 terços, que como eu expliquei, seriam 200 Ave-Marias, né? Tu reza todo o rosário. Tem esse nome de rosário porque é como se fosse uma coroa de rosas. A Nossa Senhora gosta muito de rosas. Uma das aparições dela, ela apareceu com em cada pezinho tinha uma rosa em cima. Então é como se em cada Ave Maria que a gente rezasse, a gente oferecesse uma rosa à Nossa Senhora. Antigamente tinha uma devoção, tinha um costume, né, de ser oferecido às rainhas coroa de rosas. E a Nossa Senhora, então, é uma coroa de rosa espiritual que a gente oferece para ela. Cada vez que a gente reza uma Ave Maria, como é a rainha do céu e da terra, que a gente crê nisso, né? Eu particularmente creio muito nisso, ela é a rainha, sim, do céu e da terra. Foi coroada por tudo o que ela passou em nome da missão que Deus deu para ela. Então, é uma forma de nós oferecermos essa coroa de rosas à Nossa Senhora, é rezar o terço. Então, pessoal, só mais uma, né, curiosidade, o dia da Nossa Senhora do Rosário é dia 7 de outubro, que foi quando foi vencida, através da oração do Rosário, foi vencida a Batalha de Lepanto, que era uma batalha que os cristãos tiveram, né, contra os muçulmanos, e o número de muçulmanos era muito maior que o número de cristãos. Mas a Nossa Senhora garantiu a eles, através de uma aparição que ela teve pro acho que é São Pio, que ela disse para ele que se eles rezassem a oração, né, se eles recitassem o rosário, que eles iam ter sim a vitória sobre os muçulmanos. E eles rezaram durante 2 anos essa oração e era o reforço deles para a batalha. E os muçulmanos ficaram sabendo que eles teriam um reforço, só que eles pensaram que era um reforço com pessoas, né? Eles não acharam que era um reforço espiritual. E em um dia, os cristãos, que eram um número muito menor que os muçulmanos, eles venceram a batalha pela intercessão da Nossa Senhora a Deus. Então ficou instituído no dia 7 de outubro, que foi o dia que eles venceram a batalha, o dia da Nossa Senhora do Rosário. Então, meus amigos, assim como eles venceram essa batalha física, digamos assim, né, que foi uma guerra realmente, né, através da oração, a gente consegue vencer todas as batalhas físicas, espirituais, mentais, a gente consegue vencer através da oração do terço, oração diária do terço. Eu sei que quando a gente começa a rezar, parece que não termina nunca, né? Reza, Ave Maria, 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 parece que não termina nunca. Mas depois fica uma coisa tão fácil, tão simples, tão rápida. Aquilo se torna tão habitual que tu reza tão, né, com tanta facilidade e traz tantos benefícios para nós.
a gente, como eu disse, né, eu penso, né, a gente não sabe bem o que significa ficar rezando, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, mas se foi um pedido da Nossa Senhora, com certeza ela não pediria nada em vão para nós. Se ela fez esse pedido é porque tem suma importância essa devoção e essa oração. Então cabe a nós aceitarmos, né, e praticarmos como um pedido que a Nossa Senhora fez para nós, para que a gente alcance, né, os benefícios, as graças, os milagres. E diante de tudo isso que a gente está passando agora, a humanidade, mais do que nunca, isso aqui, a oração, o terço, é a arma que a gente precisa para vencer essa batalha, para que a gente consiga passar, né, de pé, sobreviver a tudo isso que está acontecendo com a humanidade. Recorrer à oração, recorrer ao terço, recorrer à Nossa Senhora para que ela interceda junto a Deus Pai, junto a Jesus e Espírito Santo, para que a gente passe por isso o mais rápido possível, para que a gente com certeza, né, saia vitoriosos, assim como a batalha, né, o pessoal da Batalha de Lepanto foi vitorioso, a gente vai sair vitorioso dessa situação toda que nós estamos vivendo, através da oração. Vamos nos agarrar com Deus, meus irmãos. Vamos preencher o nosso coração com oração, que é só isso que nos sustenta. Nossa Senhora, né, através da oração, sustenta a humanidade, com certeza. E a gente vai vencer para a maior glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Tá, meus queridos? Espero, né, que tenha sido, assim, de uma forma prática, né, uma forma simples de vocês compreenderem. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas depois, conforme vai rezando, a gente vai entendendo um pouquinho mais. Eu vou gravar vídeos rezando, né, o terço, celebrando os mistérios para cada dia da semana, né, deixar aqui no canal, para que vocês possam ir rezando, aprendendo a rezar devagarinho, aqueles que ainda não sabem, né, ou também uma forma de ser companhia para as pessoas que também, às vezes, não se animam, né, de rezar sozinho. Coloca o videozinho e reza junto. Vamos aproveitar, meus irmãos, que a gente ainda pode recorrer a Deus, a gente ainda tem tempo de recorrer a Deus. Vai chegar o tempo em que a gente não vai poder mais professar a nossa fé, que a gente não vai ter mais tempo de recorrer a Deus. Então vamos aproveitar essa oportunidade de nos colocarmos de joelho, de pedir a intercessão da nossa mãe, mãe de Jesus, mãe da humanidade, para que ela nos livre de tudo isso. Né? Muito obrigada, queridos. Espero que vocês fiquem bem. Desculpe que o vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas eu acho de suma importância que vocês saibam, né? Ou que o pessoal, né, divulgar o que é o terço, por que a gente reza desta forma, tá bem? Se você acha que esse vídeo pode ser importante ou que pode ser útil, né, para mais pessoas, divulguem, me ajudem, né, a espalhar essa devoção para que mais pessoas recorram a ela, para que mais pessoas juntas, né, que nós possamos, quanto mais pessoas rezarem na mesma intenção, com certeza mais rápido nós teremos as respostas. Não existe oração que não seja ouvida. Toda oração é ouvida no seu devido tempo, tá bem? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!